Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, prepara o seu coração, prepara o seu caderninho para a gente já começar a nossa formação importantíssima do dia de hoje. Deus vê a tua aflição e vem em teu socorro, é a nossa série. A gente ouviu logo no início, vamos recapitular o que a gente já tem ouvido desde a segunda-feira. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Foi na segunda-feira o que nós meditamos. Ele viu a aflição do povo. E depois ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Então ele ouviu o clamor que nós fazemos a ele por causa daquilo que nos oprime. E hoje, nessa quarta-feira, a gente tem a terceira frase que nós vamos estudar de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, o Deus Pai que falou, mas a Trindade está unida em todas as manifestações. Não é que Deus falou, sim, eu conheço seus sofrimentos. Deus conhece os sofrimentos que nós enfrentamos. Deus conhece as provas que nós enfrentamos. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Deus conhece as aflições e às vezes a gente tem vontade de falar, Senhor, mas o que foi que eu te fiz? O que está acontecendo comigo? E às vezes a gente quer falar isso com Jesus, não é? Jesus, mas o que houve? O que eu fiz com o Senhor para estar sofrendo tanto assim? E Jesus fala, eu estou ao teu lado. Ele conhece os sofrimentos e as provas que nós enfrentamos. E Ele conhece as pequenas e as grandes provas. Mas, às vezes, eu queria falar sobre isso hoje, porque, às vezes, nas grandes provas, vamos supor, por exemplo, alguém que acaba de enfrentar uma situação de viuvez, uma grande prova, uma pessoa com quem você foi casada, né, o seu esposo, a sua esposa, 10, 20, 40 anos, essa é uma grande prova. Uma grande prova, por exemplo, de uma falência de uma empresa que você tinha já há muitos anos e acabou falindo, ou um desemprego. Esses dias, um dos nossos guerreiros pediu oração, ele trabalhava há 30 anos em uma empresa e foi demitido. Já um senhor com 50 e poucos anos de idade, sempre trabalhou na mesma empresa e enfrentou uma demissão. E agora, uma grande prova. Mas o normal do nosso dia a dia são as pequenas provas. E nessas pequenas provas, às vezes a gente se chateia e pergunta a Jesus, mas o que aconteceu? Quando, por exemplo, a gente enfrenta uma dor de cabeça que a gente não esperava. Eu não tenho muitas vezes dor de cabeça, é raro eu sentir dor de cabeça. Mas nessa semana passada, eu enfrentei uma enxaqueca que durou 3 dias. Eu não tenho ideia o que é isso, porque tem gente que tem enxaqueca, às vezes 10 dias, enfrenta isso várias vezes por mês, mas eu não tinha essa enxaqueca, não tinha isso, mas enfrentei essa situação intensa, essa situação tremenda dessa enxaqueca, mas não era uma enxaqueca muito grande, que me impossibilitava de fazer as coisas. Eu vim para a live da Pompeia, eu fui para o texto do combate, eu cuidava das minhas atribuições, mas eu fiquei chateado com aquilo e reclamava com o Senhor. Eu falava, Senhor, mas o Senhor não está vendo o meu sofrimento? E Deus, eu estou ao teu lado. Quando a gente, por exemplo, marca uma consulta, você que é profissional liberal, que é médico, você que é advogado, você que trabalha recebendo as pessoas, que é manicure, você que recebe alguma pessoa, alguém marca o horário, não vem e não dá satisfação. Fiquei com raiva. Olha o meu sofrimento, Senhor. Mas é um sofrimento pequeno. Quando a gente passa por uma pequena humilhação, alguém que tem autoridade sobre nós nos humilha e mostra, às vezes, o nosso defeito e tudo, a gente fica sofrendo por aquilo. E são nesses sofrimentos que Deus mostra que Ele está ao nosso lado. Nas grandes e nas pequenas provas, Deus está ao nosso lado. E, às vezes, é difícil a gente não reclamar com Jesus. E a gente tem que lembrar aquilo que a doutora Filó ensinou tão bem, não é? Com Deus, a gente pode falar, a gente não pode reclamar com as outras pessoas daquilo que nos acontece. Nós temos que falar com Deus. E falar com Deus, Ele sempre vai dar a resposta. Se eu falo com Ele, Deus, mas o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Ele vai dizer, eu estou vendo tudo. Eu estou ao teu lado.
e vejo tudo o que você está passando. Ele vê todas essas coisas e Ele está vendo, e não somente isso, aquilo está sendo fonte de santificação para mim. Eu peguei algumas frases de um santo de quem eu sou muito amigo, São José Maria Escrivá, um santo extraordinário, um santo das pequenas coisas do dia a dia. São José Maria Escrivá ensinava a cada pessoa que aprendia com ele a se santificar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua profissão, e temos grandes santos. A gente tem pessoas que seguiram o ensinamento de São José Maria Escrivá e encontraram o caminho da santidade. Uma delas é uma amiga da nossa irmã, Maria Alexia. A pequena Alexia, que viveu em Madrid, seguiu à risca os ensinamentos de São José Maria Escrivá e foi uma grande santa. Claro, ela está no processo ainda de beatificação, mas a gente sabe de história de muitas pessoas que trilharam um intenso caminho de santidade. Olha o que São José Maria Escrivá diz para a gente. Quantos se deixaram cravar numa cruz perante o olhar atônito dos milhares de espectadores e não sabem sofrer cristamente as alfinetadas do dia a dia? Pensa então no que é mais heróico. A gente talvez, se fosse para ser pregado na cruz, talvez eu até tivesse força para isso, mas as pequenas alfinetadas do dia a dia daquela pessoa, irmão, isso eu não suporto. Mas Deus está vendo o seu sofrimento e Ele está te dando forças para suportar. E aí depois, quando ele fala em outro momento do livro dele que se chama Caminho, ele diz assim, uma picadela, uma alfinetada e outra. Aguenta essas alfinetadas, por favor. Não vê que és tão pequeno que só podes oferecer no seu pequeno caminho essas pequenas cruzes? E às vezes a gente não oferece grandes cruzes. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu fui me confessar com o padre Luciano Brambilla. Ele foi o nosso diretor espiritual por um bom tempo, um sacerdote barnabita muito virtuoso. Depois ele foi lá para a Basílica de Nazaré, em Belém, depois já partiu para a eternidade, não é? Ele alegrava muito o nosso coração, era o nosso confessor e diretor espiritual. E certa vez eu fui confessar com o padre Luciano e estava reclamando do sofrimento da convivência fraterna, do sofrimento de não ter reconhecido aquilo que eu tinha feito, pequenos sofrimentos. E estava chateado falando com o padre, padre isso e padre aquilo. Ele olhou nos meus olhos e disse assim, ele era muito engraçado, né? Tinha uma voz muito grave e falava assim, tu não sofre nada. E aí ele começou a falar que ele tinha recebido uma mulher para conversar com ele. E essa mulher tinha partilhado com ele da dor que ela vivia. Ela falava para ele, o meu esposo, ele é bêbado todos os dias e quando ele chega em casa, ele vem me bater. E ele me bate muitas vezes até eu ficar toda roxa. A minha filha saiu de casa para viver com outra mulher e eu não sei notícia mais dela. E o meu filho é traficante e depois ele acabou sendo preso e está na prisão, mas eu estou aqui para servir a Jesus. Quando o padre falou isso para mim, eu fiquei tão chocado, tão impressionado, porque eu estava chateado com as minhas pequenas cruzes. E ele falava, nas tuas cruzes Deus está ao teu lado, como Deus está ao lado dessa mulher. E ela continua servindo e tu estás murmurando e reclamando. Foi uma grande, grande, grande lição para mim. Uma grande lição para mim, para entender que Deus está ao meu lado. Que Deus está ao meu lado e Deus está vendo os meus sofrimentos também. Os meus sofrimentos são aqueles que eu posso suportar. Talvez eu não possa suportar os grandes sofrimentos que essa mulher, provavelmente eu não suportaria, mas eu estou aqui com meus sofrimentos e Deus está ao meu lado. E isso quer dizer que a gente deve se acostumar com os sofrimentos e não pedir a Deus para livrá-los? Claro que não. A gente deve pedir a Deus que nos livre dos sofrimentos. A gente deve pedir a Deus a graça que a gente está querendo, a gente deve pedir a Deus que nos livre das nossas provas, mas enquanto isso não acontece, a gente deve ter a certeza de que Deus e Nossa Senhora estão ao meu lado. Eles não se afastam de mim um momento sequer. Eu sou filho, e sou filho amado. Eu sou filho e eles estão ao meu lado. Deus vê aquilo que nós sofremos.
E ele fala, olha essa última palavra, e assim eu queria encerrar esse momento de meditação, a palavra de São José Maria. Ele fala, além disso, presta atenção, uma cruz sobre outra, uma alfinetada e outra, e depois que grande montão. No fim, menino, soubeste fazer uma coisa muito grande, soubeste amar. Essa palavra de São José Maria choca a gente no início, mas depois a gente entende. Quando a gente vai aprendendo com os sofrimentos da nossa vida, a gente aprende a amar. A gente aprende a amar, e esse amor é um amor que é mostrado, por exemplo, quando a gente vê, eu vejo, por exemplo, meus pais, meu pai e minha mãe. Quantas vezes eu já vi um e outro tendo paciência um com o outro, e eles enfrentarem provas juntos, e no fim eles dizem, a gente aprendeu a amar. Quantas vezes eu ouvi minha avó dizendo, diante das dificuldades do meu avô, é difícil amar, não é? Mas a gente aprende a amar no sofrimento. E quantas vezes eu experimento isso no meu dia a dia aqui, como você na sua casa, que vive com mais 2, 3 pessoas, o esposo, os filhos, os pais, irmãos, estão ali juntos, e às vezes a convivência tem provas. Imagine nós aqui que vivemos, eu vivo com mais 24 na casa dos irmãos, as irmãs vivem com mais 85, e às vezes a gente não pensa da mesma maneira. E a gente vai aprendendo a amar. Aprendendo a amar, como diz aquela música da Madre Kelly, aprendendo a amar em meio à dor, e a gente vai aprendendo a amar a cada dia, aprendendo a amar, e esse é o ensinamento mais especial. Deus vê a tua aflição e vem em teu socorro. E às vezes Ele não tira o sofrimento logo, porque enquanto a gente está com aquele sofrimento, a gente aprende a amar. E o Senhor está nos ensinando a amar a Ele de todo o coração. Pouco antes da live, eu falava com uma das nossas guerreiras que está enfrentando uma grande prova com seu ex-marido, com seus filhos, uma prova tremenda, uma prova intensa. E ela está aprendendo a amar. E não desiste. Ela me mandava mensagem dizendo que está rezando por mim, pela minha ordenação, e eu rezando por ela, para que essa prova dela seja vencida. Quanto sofrimento ela está passando, não é pequeno, mas Deus está ao lado dela, Deus vê o sofrimento dela, e Deus dá força, como Deus dá força para você. Deus dá força para você perseverar e estar firme junto com Ele. Firme no Senhor, força, coragem. O Senhor está ao teu lado e essa prova vai passar. Escreve isso no chat, já toma posse dessa palavra. Vai passar. Enquanto não passa, eu sei que o Senhor está ao meu lado, que a Virgem Maria está ao meu lado, mas eu sei que vai passar. Eu já tomo posse dessa palavra. Esse sofrimento vai passar e o Senhor está comigo. Está vendo tudo o que eu estou passando.